dia 3 de outubro de 2023. Vamos começar o nosso estudo com a leitura do Salmo 35. Pleitei a minha causa, ó Senhor, com aqueles que lutam comigo, luta contra aqueles que lutam contra mim. Toma o escudo e o broquel, e levanta-te para o meu socorro. Saca também a lança, e impede o caminho contra aqueles que me perseguem. Diz para minha alma, eu sou a tua salvação. Que eles sejam confundidos, e leva à vergonha aqueles que buscam a minha alma. Que sejam virados para trás, e levados à confusão aqueles que contra mim planejam a minha dor. Que eles sejam como palha diante do vento, e que o anjo do Senhor os afugente. Que o caminho deles seja escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa eles esconderam para mim sua rede em uma cova, que sem causa eles cavaram para minha alma. Que a destruição venha sobre ele de surpresa, e que a rede que ele escondeu o apanhe, que ele caia naquela mesma destruição. E minha alma se alegrará no Senhor, ela se regozijará em sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é forte demais para ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o prejudica. Falsos testemunhos se levantaram, eles puseram na minha conta coisas que eu não conhecia. Eles me recompensaram com o mal no lugar do bem para prejudicar a minha alma. Mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, minha roupa foi pano de saco, humilhei minha alma com jejum, e minha oração retornava ao meu próprio peito. Comportei-me como se ele tivesse sido meu amigo ou irmão. Eu me curvei pesadamente como alguém que pranteia por sua mãe. Mas na minha adversidade, eles se regozijaram e se reuniram. Sim, os miseráveis se reuniram contra mim, e eu não sabia disso. Eles me rasgavam e não cessavam. Com zombadores hipócritas em festas, eles ringiam sobre mim os seus dentes. Senhor, até quando tu assistirás a isso? Resgata minha alma de suas destruições e o meu querido dos leões. Eu te darei graças na grande congregação, eu te louvarei entre muitos povos. Não deixes que aqueles que são meus inimigos erradamente se regozijem sobre mim, nem deixes que pisquem o olho os que me odeiam sem causa. Porque eles não falam de paz, mas maquinam assuntos enganosos contra aqueles que estão quietos na terra. Sim, eles abriram sua boca amplamente contra mim e disseram, nosso olho viu isso. Isto tu viste, ó Senhor, não fiques em silêncio. Ó Senhor, não fiques longe de mim. Agita-te e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, ó Senhor, meu Deus, de acordo com a tua justiça, e não deixes que eles se regozijem sobre mim. Não os deixes dizer em seus corações, se nós o tivéssemos. Não os deixes dizer, nós o engolimos. Que eles sejam envergonhados e confundidos juntamente os que se regozijam com a minha mágoa. Que eles se vistam de vergonha e desonra os que se magnificam contra mim. Deixe eles gritarem de alegria e sejam felizes aqueles que favorecem a minha justa causa. Sim, que eles digam continuamente que o Senhor seja magnificado, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. E minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, que palavra preciosa, não é verdade? O Salmos é muito agente, né? Mostra a humanidade de Davi e a nossa humanidade, né? Quem de nós não passa por injustiças? Quem de nós não
passa por incertezas. Quem de nós não fica aflito com o silêncio, a demora da resposta de uma oração, não é verdade? Mas Davi nos ensina a sermos perseverantes, a confiarmos acima de tudo, porque o mais importante para a gente é o Senhor em nosso coração e a certeza que Ele está conosco, né? Mesmo a gente passando por tantas perseguições, por tantas provações, Deus, Ele sempre está conosco, né? E hoje é o dia 3 de outubro de 2023, terça-feira. Bom dia, irmãos que estão aqui comigo já ao vivo. Glória a Deus pela vida de vocês. E hoje eu completo 3 meses aqui em oração. 3 meses. Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Essa é uma obra do Senhor, é uma obra dele. E eles têm me sustentado para estar aqui todos os dias com vocês, né? E como eu tenho aprendido, como Deus tem falado ao meu coração. Porque antes de eu falar com vocês, Ele fala comigo. Tudo que eu falo com vocês, o Senhor fala comigo primeiro. É um aprendizado para mim. E é uma maravilha poder estar aqui compartilhando esse tempo de qualidade, crescendo espiritualmente, amadurecendo, né? Porque é um tempo precioso, né? Quando a gente já estuda por si só a palavra de Deus e ora, já é um crescimento enorme espiritual. Mas quando a gente faz isso em comunhão com os irmãos, eu entendo que é um plus, né? É um plus, é uma bênção, porque servir ao Senhor é algo muito maior do que nós mesmos, sabe? É muito maior. A gente se coloca a serviço de Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu preciso estar aqui. E às vezes a gente está cansado, às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou desanimada, mas Deus, Ele fortalece e vem, sabe? E dá um ânimo, uma esperança. E servir a Deus é uma bênção, porque Deus nos renova. Eu consigo sentir a mão de Deus me levantando. É muito tremendo, é muito tremendo. E hoje, né, mais um dia exclusivo, um dia maravilhoso, tremendo, único, que não vai ter repetição. Então, tudo que a gente fizer no dia de hoje ficará gravado para a eternidade. Então, que a gente faça o melhor que a gente puder, que a gente plante as melhores sementes, não é verdade? Para que fique gravado na eternidade todas as nossas atitudes de hoje, que sejam boas, proveitosas, sejam para a glória de Deus, né? Que a gente agradeça ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos entregue, né? O Senhor é muito bom conosco. Nessa manhã já renovou as misericórdias dele, nos dá a paz que excede todo entendimento, nos ama tanto, 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 que a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue alcançar o amor de Deus por nós, né? E é uma bênção do Senhor, a gente ser o alvo desse amor de Deus, né? Olha só, nós imperfeitos, limitados, né? E Deus nos ama tanto e cuida de nós e prepara pra gente uma cidade para que a gente possa morar com Ele por toda a eternidade, né? Isso tem que ser o nosso alvo. A nossa eternidade começa aqui e a gente tem que buscar isso desde já, o tempo todo, todo dia, não é verdade? É uma bênção estar aqui com vocês, irmãos. É uma bênção, é uma maravilha esse tempo de qualidade, né? Eu fico percebendo, né? Eu fiz agora há pouco tempo também um projeto à tarde, né? Um projeto de oração à tarde. Às 3 horas da tarde é o horário que eu estabeleci para fazer essa oração. Uma oração que não leva nem mais de 5 minutos. Tem dias que são 3 minutos, tem dias que são 2, depende muito. Tem dias que chega quase a 5 minutos. Para que a gente ore durante o dia, né? O meu objetivo com tudo isso é estimular os irmãos a orarem, a estarem orando durante todo o dia, não é verdade? Porque eu acredito que foi para isso que o Senhor me levantou, para poder estimular vocês a orarem, a terem uma vida com disciplina na oração, no estudo da palavra,
para que a gente não se acomode, né? Porque quando a gente se acomoda, né, é que nem academia. Você vai para academia, aí você treina 3, 4 meses ali, fica com, como o pessoal fala, com shape, fica com o corpo definido, os músculos crescem, tonificam, fica com um formato bonito. Aí você tá ali naquele gás, com alimentação bacana, aí alcança o objetivo, né? Assim, chega muito próximo, né? Aí começa a dar uns pequenos deslizes, começa a ter o famoso dia do lixo. Não, às sextas-feiras eu vou comer um hambúrguer, tal, tal, tal. Aí depois esse dia aumenta para sexta e sábado, né? Porque você já alcançou aquele nível do corpo. Aí daqui a pouco você aumenta para fim de semana completo. Aí no fim de semana todo você não tem uma alimentação regrada e não treina, né? Aí começa a treinar só de segunda a quinta-feira. Aí daqui a pouco, conforme vai passando o tempo, quando você chega cansado do trabalho, você já não vai para academia porque você já alcançou o corpo, então você já está cansado, né? Então aí você já não vai, aí aquele treino que você ia toda semana, de segunda a sábado, você já não está indo mais. Você já largou a alimentação saudável aos fins de semana e durante a semana você só vai para academia se você estiver muito disposto. Aí o que acontece? Você começa a perder todas aquelas conquistas, aquela musculatura, aí aquela disposição e tudo mais. E com a vida espiritual é a mesma coisa, sabe? Só que a nossa luta é muito, muito séria. Porque quando a gente está nessa disciplina espiritual, do estudo da palavra, da oração, do jejum, nós nos fortalecemos, nós fortalecemos o nosso espírito e a carne, ela não consegue dominar o espírito. Por mais que ela venha com tentação, a gente está tão fortalecido que a gente só fala assim, vai para lá. Não tô com... Isso daí não é minha praia mais. A gente nem olha, a tentação sempre vai vir. Sempre vai vir, sempre vão vir as tentações de diversas formas. Mas como você está fortalecido, ela chega, o diabo ele sopra, te dá uma inspiração, chama uma atenção de um lado, mas você olha, não, quero não. Isso daí não me satisfaz. Só que o que acontece? Se a gente começa a negligenciar essa disciplina de oração, com o tempo, vem a tentação, você já olha. Você até não segue, mas você já olha. Aí você negligencia mais um pouco, aí você olha e aprecia. Aí você começa a negligenciar mais ainda, aí você olha e daqui a pouco quando você vê, você caiu. É assim, sabe? É assim. Não adianta, a carne, ela vai sobressair se você não fortalecer o seu espírito. É assim com todos nós. A minha luta constante em oração é porque eu não quero voltar para lá. Eu sempre falo isso para vocês. Eu não quero. Eu sei de onde que eu vim. Eu sei de onde que eu vim. Eu sei as coisas que eu fiz. E nada me levou para um lugar que eu possa me orgulhar. Que eu possa dizer, nossa, aquilo que eu fiz foi bacana. Não tem nada de que eu me orgulhe e que eu queira voltar. Agora, não adianta ser uma situação que eu não gostei de viver. Eu não me orgulhava daquelas condutas, mas se eu não buscar o espírito, eu vou voltar para lá. Porque a carne, ela nos boicota. Então a gente tem que ter essa consciência de buscar o espírito para que a gente não volte para lá. A gente não pode voltar para lá. E as tentações são de diversas modalidades, né? O inimigo, ele nos tenta de tudo que é jeito. Entendeu? Às vezes a gente acha que não, mas se chega alguém para comentar da vida de alguém para você e você faz um comentário que não é benéfico, você já está caindo numa tentação. Então, assim, às vezes a gente acha que a tentação, ela só é de cunho sexual, não é. Ela é geral, ela é de tudo. Quando você olha para a vida de alguém com inveja, quando você se acha mais merecedor de algo do que outra pessoa, isso tudo é uma mentira de Satanás na sua cabeça. A gente tem que ficar ligado para os nossos comportamentos, com as nossas prioridades. A gente cai em tentação com coisas que, teoricamente,
são lícitas. A gente se distrai, a gente não pode abrir margem para as distrações, porque são através das distrações que as tentações entram na nossa vida. Né? Quando você para de dedicar um tempo que seria para o Senhor e se dedica a um seriado. Nada contra seriado, eu assisto seriado. Mas a questão é quando ocupa um lugar que deveria ser do Senhor. E quando a gente abre espaço para as distrações, aí a tentação entra. E quando você for ver, você já está praticando várias coisas que você tinha dito que não ia praticar e está praticando. E nós somos exemplos. Nós temos que primar em sermos exemplos. Porque quantas vezes você já ouviu alguém falar de Jesus e você pensou, com a vida que leva ainda está falando, sabe como? Isso acontece conosco também. Não adianta nada a gente abrir a nossa boca para falar de Jesus se o nosso comportamento não é condizente com o que a gente fala, sabe? E hoje o foco da nossa oração é a nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério, é o primeiro lugar onde nós devemos ser diferentes, onde nós devemos fazer a diferença. Principalmente se na sua família existem pessoas que ainda não fizeram a decisão pelo Evangelho de Jesus. Mais ainda, você é o porta-voz do Evangelho na sua casa, para poder levar a palavra de Deus para esse familiar que ainda não conhece o Senhor, sabe? Mas ele só vai prestar atenção no que você fala quando você for um exemplo. Só. Se você não for um exemplo, vai entrar por aqui e sair por aqui, sabe? Então, nós temos que ser exemplo, nós temos que falar com autoridade. E a autoridade é quando a gente se comporta de acordo com o que a gente fala. Não é verdade? Então, é isso que a gente tem que ser. Essa é a minha busca diária. Me comportar de acordo com o que eu estou pregando, de acordo com a palavra de Deus, sabe? É fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus, escolhas que glorifiquem ao Senhor. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, então a gente sempre tem uma escolha. A gente sempre tem uma escolha. Então a gente precisa escolher atitudes que glorifiquem ao Senhor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que os nossos familiares sejam tocados. Porque às vezes a gente tem um familiar lá na nossa casa que conhece o Senhor, mas por um motivo ou outro ele se afastou. Então, a gente tem que fazer o quê? Orar e ser exemplo. E qual o melhor exemplo de Jesus? De Deus, que Deus nos ensinou? O amor. Nós temos que amar sem medidas aquele nosso familiar que não conhece o Senhor, principalmente se ele nos persegue. Aí que a gente tem que amar mesmo, não é verdade? É difícil? É claro que é difícil, é muito difícil, mas essa é a missão que o Senhor nos entregou. Então vamos orar pela nossa família, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor possa usar-nos como um instrumento para Ele usar a gente da forma como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, que Ele coloque na nossa boca as palavras para a gente falar, que a gente se submeta ao senhorio do Senhor, para que Ele possa usar-nos, não é verdade? Vamos nos colocar à disposição do reino de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho, né? Para que a gente glorifique ao Senhor com as nossas ações e para que a gente possa trazer para o seio de Jesus a nossa família, os nossos parentes que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não decidiram por Jesus Cristo, os nossos familiares que porventura se afastaram do caminho do Senhor. Vamos clamar urgentemente porque o tempo urge. Jesus está voltando, então a gente tem que lutar agora, a gente tem que lutar hoje. Então vamos plantar sementes de esperança hoje, de fé, de que a nossa família toda servirá ao Senhor. Não tem um versículo lá de Josué que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Né? Fala sobre toda aquela demanda
dos egípcios lá, do pessoal que saiu do Egito, né? Então tem toda aquela demanda, e Josué falou: tudo bem vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a gente diga isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos proclamar, vamos profetizar. Lembra do Vale de Ossos Secos? Lembra disso? Lembra disso? É uma visão surreal, né? Do milagre do Senhor. O nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus consegue mudar qualquer pessoa, até mesmo aquela que você acha que não tem jeito. Eu tive jeito, entendeu? Eu tive jeito. Deus pode todas as coisas. Então, irmãos, vamos orar pela nossa família. Não vamos desistir da nossa família. As pessoas não são descartáveis. A gente não pode desistir. A gente tem que lutar até o fim. Mesmo que pareça que a vitória está perdida, não está. Porque o nosso Deus, Ele jamais perdeu uma batalha. Pense nisso. Veja na Bíblia. Leia, estude. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele não perde uma batalha. Vamos confiar, vamos botar o nosso joelho no chão, vamos interceder, vamos fazer propósitos de orações pela nossa família, vamos jejuar, vamos mortificar a carne, vamos fazer um esforço maior por aquele parente. Coloque o seu relógio de oração, ore 3 vezes por dia na intenção dele. Ore com afinco, com dedicação. Amém? Vamos orar, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai querido e amado, glorificado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigada por mais esse dia que o Senhor permite que estejamos aqui unidos em comunhão para orar em nome de Jesus, em nome do nome que é sobre todo nome, em nome do nome que tem toda a autoridade para expulsar os demônios, meu Pai. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, só tu és santo, só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Pai querido, estamos aqui reunidos, meu Pai, para agradecer por este dia, para agradecer as infinitas bênçãos que o Senhor nos entrega todos os dias. E muitas vezes a gente esquece de agradecer. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, se a gente faz algo que não agrade. Senhor, nos torna sensíveis à Tua voz, para que a gente possa, dia após dia, andar mais e mais de acordo com a Tua vontade, em santidade, separados, que possamos ser percebidos, meu Pai, em qualquer ambiente que a gente esteja, que nós sejamos sempre diferentes, meu Pai. Não podemos ter comportamentos iguais às pessoas do mundo, não podemos falar as mesmas coisas, não podemos, meu Pai, precisamos ser diferentes para glorificar o Teu santo e glorioso nome. Pai querido e amado, neste momento de oração, eu venho clamar pelas nossas famílias, Senhor. Meu Pai, venha restaurar nas famílias o diálogo, venha restaurar na família, meu Pai, a comunhão, venha restaurar nas famílias aqueles momentos juntos, os momentos das refeições. Sabe, Senhor, que a gente tenha condição, meu Pai, de nos dedicarmos a fazermos refeições juntos, pelo menos uma por dia, Senhor, que possamos nos reunir para tomar o café juntos, ou o almoço, ou a janta, ou o jantar. Meu Pai, precisamos nos esforçar para isso. Sabe, às vezes a gente fica num erro de achar que o outro é que tem que ter iniciativa. Não, a iniciativa precisa partir de nós. Nós precisamos ter a iniciativa. Então, Senhor, coloque em nós humildade, coloque em nós esse sentimento de união, para que possamos ter a iniciativa para unir a nossa família, Senhor,
para que possamos ter ouvidos atentos, meu Pai, para que possamos deixar de achismos e perguntarmos o que está acontecendo, se podemos ajudar. Meu Deus, que a gente tenha um olhar menos julgador, aliás, que a gente não tenha olhares julgadores, porque nós não somos juízes de nada, Senhor. Venha, meu Pai, venha colocar em nós humildade. Pai querido, neste momento eu venho clamar a Ti pelas pessoas que são casadas, meu Pai. Senhor, venha restaurar, Senhor, a comunicação entre os casais. Venha restaurar a confiança. Venha restaurar o equilíbrio, Senhor, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade, meu Pai, dos casais que estão se distanciando dia após dia. Senhor, que eles se tratem como marido e mulher e não como irmãos e que moram na mesma casa. Não, Senhor, restaura a união de marido e mulher desses casais, restaure a cumplicidade, restaure a amizade, que eles não se acostumem, meu Pai, com a presença um do outro, que eles apreciem um ao outro, que eles se elogiem, que eles se valorizem, que eles se respeitem, Senhor, que eles possam ser leais um ao outro, Senhor, que eles não desistam um do outro, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós sabemos que o inimigo, o que ele mais quer destruir as famílias, meu Pai, ele quer destruir, colocando distrações no seio familiar. Senhor, eu repreendo o inimigo em nome de Jesus, na família das pessoas que estão orando aqui comigo, Senhor. Traga para essas famílias restauração, Senhor. Traga amor, traga perseverança, Senhor. Traga perdão, meu Pai. Traga, meu Pai, sentimentos de paz, de fé, de esperança, meu Pai. Senhor, se os irmãos que estão orando comigo aqui têm cônjuges que não são cristãos, meu Pai, que eles jamais desistam dos seus maridos, que eles possam orar, clamar, colocar o joelho no chão, meu Pai, e orar pela conversão dos seus cônjuges, meu Pai. Orar incansavelmente, Senhor, porque o Senhor é o Deus da mudança, o Senhor tudo pode, meu Pai, e nenhuma oração volta vazia, Senhor. Que a gente não desista, meu Pai, que eles não desistam uns dos outros, jamais, meu Pai, jamais. Restaura a confiança, Senhor. Se alguns dos cônjuges fez algo que magoou o outro, meu Pai, libera o perdão, Senhor, que esse cônjuge que foi ofendido perdoe, e que aquele cônjuge que fez algo que o outro se chateou, meu Pai, não cometa mais as mesmas falhas, Senhor. Meu Pai, restaure esse relacionamento, que seja um relacionamento pautado, meu Pai, no amor do Senhor. Que eles possam, meu Pai, ser um casal que glorifique o Teu nome, meu Pai. Que possa ser um casal que seja exemplo para os filhos, exemplo para toda a família, meu Pai. Um casal restaurado, um casal temente ao Senhor. Abençoe esse casal em nome de Jesus. Eu também oro, meu Pai, pelos filhos desse casal, meu Pai, pelas nossas crianças, meu Pai. Eu oro, meu Pai, por todos os filhos, por todos os pais que estão aqui orando por seus filhos, casados ou não, para todos aqueles que têm os seus filhinhos, meu Pai. Senhor, cuida das nossas crianças, cuida dos nossos jovens, meu Pai. Senhor, abençoe, meu Pai, cuida deles, assim, principalmente quando eles não estão sob a nossa supervisão. Porque quando nós estamos observando, tomando conta, nós estamos ali vigiando, né? Nós estamos cuidando. Mas existem muitos momentos que os nossos filhos não estão sob a nossa supervisão, meu Pai. Então eu rogo a Ti que acampe os Teus anjos ao redor dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, Senhor. Rodeie, meu Pai, que eles sejam invisíveis para o inimigo, Senhor. Proteja de mãos de meninos, meninas, mãos de homens, mulheres. Proteja os nossos filhos de qualquer tipo de abuso, Senhor. Tanto abuso físico quanto abuso psicológico, Senhor. Venha guardar as nossas crianças e os nossos jovens, Senhor. Que nós tenhamos condições, meu Pai, de todos os dias estar ali, fazendo devocional com eles, ensinando eles no Teu caminho, Senhor. E que essas sementes, elas floresçam, elas frutifiquem, meu Pai.
e que fortaleçam a caminhada dos nossos jovens, meu Pai. Levanta, Senhor, uma geração de jovens adoradores. Levanta, Senhor, uma geração de jovens tementes a Ti, com o coração sedento de Te buscar, meu Pai. Que as nossas crianças cresçam na mesma medida, sendo cristãos fervorosos, sedentos do estudo da Tua palavra, sedentos em estar em comunhão com o Senhor, meu Pai. Que o interesse deles, meu Pai, seja estar com os irmãos na igreja, com as crianças nas atividades, meu Pai. Ó Senhor, o mundo jaz no maligno, Senhor, porque o maligno ele fica envolvendo, querendo colocar distrações nas nossas crianças, vídeos engraçadinhos, desenhos engraçadinhos, meu Pai, mas que no fundo tem mensagens horríveis, meu Pai. Então que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para discernir o que nossos filhos podem ver, meu Deus. Ó Pai, cuida de todos nós, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos pais, cuida dos nossos avós, cuida dos nossos sobrinhos, meu Pai, dos nossos tios. Visite toda a nossa família, Pai. Visita os nossos irmãos, meu Deus. Ó Pai, visita os nossos entes familiares que estão dentro do nosso lar e aqueles que estão nas suas casas, meu Pai, mas que são nossos familiares. Então, Senhor, visita cada um em suas necessidades, Senhor. Restaure suas famílias. Dê a eles paciência, Senhor. Dê a eles condições de perseverarem na fé. Eu sei, Senhor, que tem dias que são muito difíceis. Tem dias que os nossos entes familiares mesmo se levantam contra nós. Se levantam de uma forma absurda que a gente nem entende por quê. Mas, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Então venha, meu Pai, colocar amor em nosso coração, principalmente contra esse ente familiar que se levantou contra nós. Que tenhamos sabedoria para lidar com todas essas questões, meu Pai. Que tenhamos sabedoria, Senhor, para lidar com todas as dificuldades, meu Pai. Que coloquemos o Senhor na frente. Que antes de falar, que antes de tomar atitudes, que a gente ore, que a gente pergunte ao Espírito Santo o que a gente deve fazer. O Espírito Santo é o nosso consolador, conselheiro. É o Deus Trino, é o Deus Espírito Santo que está conosco. Então que possamos sempre, a todo momento, interceder ao Espírito Santo para que possa nos conduzir na jornada, para que possa liderar as nossas atitudes, nos conduzir no melhor caminho. Que tenhamos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, que tenhamos olhos espirituais atentos ao mover do Senhor. Nesse período de oração eu quero aproveitar, Senhor, para pedir pelos enfermos, de todas as pessoas que estão orando aqui comigo, Senhor. Visita todos os familiares, visita todas as pessoas, Senhor, liberando, Senhor, unção de cura. O Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Então, meu Pai, libera, Senhor, libera a unção de cura na vida de cada pessoa que está aqui conosco orando, Senhor, das suas famílias. Visite a cada lar em nome de Jesus. Pai querido, também rogo que o Senhor cuide dos irmãos que estão enlutados. Venha trazer refrigério a cada pessoa, meu Pai, que está passando por este momento tão doloroso. Pai querido e amado, visita, Senhor, a cada irmão que está orando comigo aqui ao vivo e também a cada irmão que vai orar durante o dia. Senhor, faça a obra restauradora na família de cada um, Senhor. Cuida de cada família, cuida, Senhor, de cada parente, Senhor. Cuida daqueles que a gente até acha que já está perdido, mas não está. Que ele seja levantado, restaurado para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Oh, Pai querido e amado, que não percamos as esperanças jamais. Que a nossa fé seja sempre aquela fé ardente, meu Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Ti. Então, Senhor, que a nossa fé se renove a cada dia, a cada momento, Senhor. Que tenhamos um coração repleto da Tua paz, que excede todo entendimento. Que a gente abra a mão de entender, Senhor, porque os Teus desígnios, Senhor, são insondáveis para nós. Não temos condições de
entender a forma do teu agir. Mas o Senhor está sempre agindo, meu Pai. Obrigada por este tempo de oração, Senhor. Obrigada por estar conosco. Esteja conosco nesse dia. Nos livra de todo o mal. Senhor, venha nos livrar de todas as tentações. Perdoa os nossos pecados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós em todos os detalhes. Obrigada pelo teu amor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por esse tempo precioso que o Senhor entrega para nós. Obrigada, Senhor. Glorificado seja o teu santo e glorioso nome. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus, não é mesmo, irmãos? Obrigada pela companhia neste dia incrível. Obrigada. E tô completando 3 meses, né? Poxa, que felicidade, né? São mais de 90 dias aqui, todos os dias. E se Deus assim permitir, amanhã estarei aqui novamente às 5 e 7 da manhã, nesse horário precioso que o Senhor entregou para nós. Muito obrigada pela companhia de vocês, da Leila, da Lídia, do Andrei aqui ao vivo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, tá? Vocês aquecem o meu coraçãozinho com a companhia de vocês aqui orando. Deus é muito bom e eu tenho certeza que Deus está honrando o dia de vocês, né? Porque entregar para o Senhor os nossos primeiros momentos é uma benção, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser. E eu amo vocês em Cristo, hein? Não esqueçam disso jamais. Amém.